Checklist: divisão celular e transcrição de RNA. Divisão celular, mitose. Interfase. Sei que interfase é período entre divisões celulares. Reconheço fase G1 como crescimento celular inicial. Compreendo fase S como síntese de DNA. Identifico fase G2 como preparação para a mitose. Reconheço fase G0 como estado de repouso celular. Prófase. Sei que cromossomos se condensam e tornam-se visíveis. Reconheço o desaparecimento do nucleolo. Compreendo formação do fuso mitótico. Identifico centríolos migrando para polos opostos. Reconheço início da fragmentação do envelope nuclear. Prometáfase. Sei que envelope nuclear se fragmenta completamente. Reconheço cromossomos livres no citoplasma. Compreendo ligação de cinetócoros aos microtúbulos. Identifico movimentos cromossômicos irregulares. Reconheço formação completa do fuso mitótico. Metáfase. Sei que cromossomos alinham-se no equador celular. Reconheço formação da placa metafásica. Compreendo o checkpoint do fuso verificando ligações. Identifico cromossomos totalmente condensados. Reconheço o momento de maior condensação cromossômica. Anáfase. Sei que cromátides irmãs se separam. Reconheço a anáfase A com movimento para os polos. Compreendo a anáfase B com alongamento do fuso. Identifico o início da descondensação cromossômica. Reconheço separação definitiva do material genético. Telófase. Sei que cromossomos descondensam. Reconheço o reaparecimento do nucleolo. Compreendo reforma do envelope nuclear. Identifico o desaparecimento do fuso mitótico. Reconheço o início da citocinese. Citocinese. Sei que citoplasma se divide em duas células. Reconheço formação do anel contrátil. Compreendo o papel da actina e miosina. Identifico o suco de clivagem. Reconheço formação de duas células diploides idênticas. Divisão celular, meiose. Meiose e divisão reducional. Sei que meiose reduz número cromossômico pela metade. Reconheço o pareamento de cromossomos homólogos. Compreendo o crossing over aumentando variabilidade. Identifico separação de cromossomos homólogos. Reconheço formação de células haploides. Prófase I. Sei que prófase I é mais longa que mitose. Reconheço leptóteno com condensação inicial. Compreendo zigóteno com pareamento homólogo. Identifico paquíteno com crossing over. Reconheço diplóteno com separação parcial. Crossing over. Sei que crossing over ocorre no paquíteno. Reconheço troca de segmentos entre cromátides. Compreendo formação de quiasmas. Identifico aumento da variabilidade genética. Reconheço importância evolutiva do processo. Metáfase I. Sei que bivalentes alinham-se no equador. Reconheço orientação aleatória dos homólogos. Compreendo segregação independente. Identifico checkpoint verificando ligações. Reconheço contribuição para a variabilidade. Anáfase I. Sei que cromossomos homólogos se separam. Reconheço cromátides irmãs permanecem unidas. Compreendo redução do número cromossômico. Identifico o movimento para polos opostos. Reconheço diferença fundamental da mitose. Telófase I. Sei que células tornam-se haploides. Reconheço reforma parcial do envelope nuclear. Compreendo descondensação cromossômica variável. Identifico citocinese formando duas células. Reconheço preparação para meiose segundo. Meiose segundo, divisão equacional.
Sei que meiose segundo semelhante à mitose. Reconheço separação de cromátides irmãs. Compreendo manutenção do número haploide. Identifico formação de 4 gametas. Reconheço variabilidade entre gametas. Controle do ciclo celular. Ciclinas e CDKS. Sei que ciclinas regulam progressão do ciclo. Reconheço CDKS como quinases dependentes de ciclina. Compreendo complexos ciclina-CDK ativos. Identifico diferentes ciclinas em cada fase. Reconheço degradação de ciclinas controlando o ciclo. Checkpoints. Sei que checkpoint G1S verifica a integridade do DNA. Reconheço checkpoint intra-S monitorando replicação. Compreendo checkpoint G2M verificando replicação completa. Identifico checkpoint do fuso na metáfase. Reconheço parada do ciclo quando há problemas. Proteína P53. Sei que P53 é guardião do genoma. Reconheço ativação por danos no DNA. Compreendo parada do ciclo em G1. Identifico indução de apoptose se dano irreparável. Reconheço mutações de P53 no câncer. Genes supressores. Sei que RB controla a transição G1S. Reconheço inibição de fatores de transcrição. Compreendo fosforilação liberando controle. Identifico perda de função no câncer. Reconheço herança de mutações. Celular. Use esta checklist para dominar os processos fundamentais da divisão celular e transcrição de RNA. Transcrição de RNA. Estrutura do RNA. Sei que RNA é fita simples de ribonucleotídeos. Reconheço bases adenina, uracila, guanina, citosina. Compreendo ribose como açúcar do RNA. Identifico grupos fosfato ligando nucleotídeos. Reconheço diferenças estruturais com DNA. Tipos de RNA. Sei que mRNA carrega informação genética. Reconheço tRNA transportando aminoácidos. Compreendo rRNA formando estrutura ribossomal. Identifico miRNA regulando expressão gênica. Reconheço outros RNAs regulatórios. RNA polimerase. Sei que RNA polimerase sintetiza RNA. Reconheço RNA polimerase segunda transcrevendo genes. Compreendo direção 5' para 3'. Identifico necessidade de fatores de transcrição. Reconheço diferenças entre procariotos e eucariotos. Promotores. Sei que promotores são sequências regulatórias. Reconheço Tata Box como elemento comum. Compreendo o posicionamento upstream do gene. Identifico sítios de ligação para fatores. Reconheço variabilidade entre diferentes genes. Processo de transcrição. Iniciação. Sei que fatores de transcrição ligam-se ao promotor. Reconheço formação do complexo de pré-iniciação. Compreendo o recrutamento da RNA polimerase. Identifico a abertura da dupla hélice. Reconheço o início da síntese de RNA. Elongação. Sei que RNA polimerase move-se ao longo do gene. Reconheço a adição sequencial de ribonucleotídeos. Compreendo o pareamento de bases com fita molde. Identifico formação de bolha de transcrição. Reconheço o processamento cotranscricional. Terminação. Sei que transcrição termina em sequências específicas. Reconheço sinais de poliadenilação. Compreendo clivagem do transcrito. Identifico liberação da RNA polimerase. Reconheço diferentes mecanismos de terminação. Processamento do mRNA. Capping. Sei que Cap5' é adicionado ao mRNA. Reconheço estrutura 7-metilguanosina.
Compreendo proteção contra a degradação. Identifico facilitação da tradução. Reconheço ocorrência durante transcrição. Splicing. Sei que introns são removidos do mRNA. Reconheço spliciosomo realizando o processo. Compreendo sítios de splice conservados. Identifico união de exons. Reconheço splicing alternativo gerando isoformas. Poliadenilação. Sei que cauda poli-A é adicionada. Reconheço o sinal A ou AA. Compreendo clivagem e adição de adeninas. Identifico estabilização do mRNA. Reconheço facilitação da tradução. Regulação da transcrição. Fatores de transcrição. Sei que fatores específicos regulam genes. Reconheço ativadores aumentando transcrição. Compreendo repressores diminuindo transcrição. Identifico domínios de ligação ao DNA. Reconheço domínios de ativação. Elementos regulatórios. Sei que enhancers aumentam transcrição. Reconheço silenciers diminuindo transcrição. Compreendo ação à distância. Identifico especificidade tecidual. Reconheço resposta a sinais externos. Modificações epigenéticas. Sei que metilação do DNA silencia genes. Reconheço modificações de histonas. Compreendo acetilação ativando transcrição. Identifico metilação de histonas. Reconheço herança epigenética. Transcrição em procariotos. Operam. Sei que genes relacionados agrupam-se. Reconheço o controle coordenado. Compreendo operon-lac como exemplo. Identifico operador controlando transcrição. Reconheço economia de regulação. Regulação negativa. Sei que repressor bloqueia a transcrição. Reconheço ligação ao operador. Compreendo indução removendo repressor. Identifico lactose como indutor. Reconheço alolactose como indutor real. Regulação positiva. Sei que CAP-CAMP ativa transcrição. Reconheço catabolite repression. Compreendo glucose diminuindo CAMP. Identifico controle duplo. Reconheço eficiência metabólica. Aplicações clínicas. Doenças genéticas. Reconheço mutações em genes de transcrição. Compreendo defeitos no processamento. Sei sobre doenças por splicing anormal. Identifico terapias baseadas em RNA. Reconheço diagnóstico molecular. Câncer. Sei que oncogenes são superexpressos. Reconheço silenciamento de supressores. Compreendo mutações em reguladores. Identifico alterações epigenéticas. Reconheço terapias epigenéticas. Biotecnologia. Compreendo PCR amplificando DNA. Reconheço sequenciamento de RNA. Sei sobre terapia gênica. Identifico CRISPR editando genes. Reconheço medicina personalizada. Integração dos processociclo celular e transcrição. Compreendo regulação da transcrição no ciclo. Reconheço genes expressos em fases específicas. Sei sobre checkpoints verificando transcrição. Identifico coordenação temporal. Reconheço controle da proliferação. Divisão e diferenciação. Sei que diferenciação altera padrão transcricional. Reconheço fatores de transcrição específicos. Compreendo o silenciamento de genes pluripotência. Identifico ativação de genes especializados. Reconheço estabilidade do fenótipo. Erros e reparos. Compreendo sistemas de reparo do DNA. Reconheço correção de erros transcricionais. Sei sobre apoptose eliminando células danificadas. Identifico consequências de falhas.
Reconheço a importância da fidelidade. Decreto final dos processos celulares. Pelos segredos celulares, pela informação genética, pela vida em divisão. Cada divisão é um renascimento. Cada transcrição é uma mensagem. Cada gene é um comando. Cada célula é um universo. Dominarás os mistérios celulares completos. Que esta checklist seja tua chave genética. Que cada processo seja compreendido. Que cada mecanismo seja dominado. Estelares Argentus decodifica a vida em ti. Selado com poder genético templário supremo. Agora tens o código completo da vida.